Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto antigo, mas com uma força narrativa incrível. Isaías capítulo 65. E olha, isso aqui não é só uma profecia, não. É um verdadeiro drama, sabe? Uma história que explora rebeldia, julgamento e, no final, uma promessa de renovação total. Vamos juntos desvendar essa trama. O capítulo já começa com essa imagem que é muito forte. Uma voz divina, quase que num lamento, cheia de frustração, descrevendo um esforço contínuo, de braços estendidos, que só encontra rejeição. É bem aqui que o conflito que a gente vai explorar começa a se desenhar. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa entendendo essa rejeição, depois mergulha nos motivos dela, vê a divisão dramática que isso causa, e só então a gente encontra um fio de esperança que vai culminar na visão de um mundo totalmente refeito. Bom, nessa nossa primeira parte, vamos direto na raiz do problema. O texto já abre com uma declaração que é, no mínimo, surpreendente. Uma divindade se coloca ali, acessível, se oferece, mas é completamente ignorada, justo por aqueles que, em tese, deveriam conhecê-la melhor. A repetição dessa frase, "eis-me aqui", logo no primeiro versículo, é a chave de tudo. Ela passa uma urgência, sabe? Uma disponibilidade que é ativamente desprezada. Então o ponto não é uma divindade ausente, muito pelo contrário. É uma presença que é oferecida e rejeitada. E é isso que torna todo o drama muito mais intenso. Agora, vamos ver como essa rebelião é descrita em detalhes. Porque o texto não se contenta em dizer, eles foram rebeldes. Não, não. Ele apresenta uma lista, um verdadeiro catálogo de ações que são vistas como provocações diretas. E o nível de detalhe aqui é impressionante. Cada um desses itens era uma afronta cultural e religiosa direta. Por exemplo, sacrificar em jardins. Isso era ligado a cultos pagãos. Comer carne de porco era violar uma das leis alimentares mais básicas. E a atitude de se declarar mais santo, nossa, isso revela uma arrogância espiritual tremenda. Não é só um desvio, é um desafio aberto, feito diante da face da divindade. E é nesse ponto que a narrativa vira de chave. O texto traça uma linha bem clara na areia, separando todo mundo em dois grupos bem distintos, com futuros que são radicalmente opostos. E aqui está o coração do capítulo. O contraste é direto, é preto no branco. Para cada consequência ruim dos rebeldes, existe uma bênção exatamente oposta para os meus servos. Fome contra a fartura, vergonha contra a alegria. O texto usa essa justaposição para deixar bem claro. As escolhas têm consequências e essas consequências são inevitáveis e totalmente opostas. Mas calma lá. Antes que a história seja só sobre destruição, o texto nos dá um respiro, uma ponte de esperança. É uma metáfora que impede que o julgamento seja total e absoluto. Essa imagem do cacho de uvas é genial. A ideia é a seguinte: mesmo numa videira cheia de frutos ruins, se um cacho bom for encontrado, ele não é descartado junto com o resto. Da mesma forma, o texto diz que, por causa de um grupo fiel, a destruição não vai ser completa. É a promessa de que algo bom vai ser salvo no meio do juízo. Isso tudo nos leva à grande conclusão. A narrativa sai do julgamento e da preservação para uma visão de renovação cósmica. Não se trata mais de consertar o mundo antigo, mas sim de criar um mundo inteiramente novo. Essa frase do versículo 17 é uma das mais famosas do livro todo. Ela marca uma ruptura total com o passado. As angústias antigas, a rebelião, a tristeza, tudo isso vai ser esquecido. E não porque foi apagado, mas porque vai ser substituído por algo incomparavelmente melhor. E o texto não nos deixa só na imaginação, não. Ele dá detalhes bem concretos de como vai ser esse novo mundo. Pensa só, o fim do sofrimento, justiça social, com as pessoas finalmente aproveitando o fruto do seu trabalho, e uma conexão com o divino tão profunda que as orações são respondidas antes mesmo de serem feitas. É uma visão de um mundo de paz e plenitude. E para a gente ter uma ideia do quão radical é essa promessa de vida longa, o texto chega a dizer que morrer aos 100 anos de idade seria considerado morrer jovem, quase como uma criança. É um jeito exagerado, uma hipérbole para enfatizar o poder dessa nova vida prometida. E a visão chega no seu ponto máximo com essa imagem que é um verdadeiro ícone da paz universal. Aqui, a harmonia é restaurada não só entre as pessoas, mas em toda a criação. Predador e presa vivendo juntos em paz. É a metáfora final para um mundo onde o conflito e o dano foram completamente eliminados. No fim das contas, Isaías 65 nos deixa com essa dualidade. É uma história de advertência bem severa, mas ao mesmo tempo de uma esperança radical, e nos leva a refletir:
O que essa visão antiga sobre as consequências das nossas escolhas e a possibilidade de um novo começo pode nos dizer hoje? A resposta talvez esteja justamente nessa tensão entre o cacho de uvas que vale a pena salvar e a promessa de uma videira inteiramente nova.